tudo bem com vocês? Professor Gabriel Cunha aqui para mais uma aula de História, para a gente poder finalizar aí o processo revolucionário francês, né? Que processo que começa em 1789, depois de uma revolta aí, comandada pelo Terceiro Estado, e todo aquele processo que eu expliquei na aula passada para vocês, né? A gente finalizou a aula passada falando sobre a Marselhesa, falando sobre a ascensão do jovem general Napoleão. Agora a gente vai falar sobre um período conhecido como a Convenção Nacional, né? E nesse período da Convenção Nacional é o período em que os jacobinos declaram a pátria em perigo, né? Os jacobinos vão dizer que a pátria está sendo atacada por, por agressores estrangeiros e de fato estava sendo atacado, né? Nesse momento temos a formação da primeira coligação, que é composta pelo Sacro Império Romano Germânico, pela Áustria, pela Prússia, pela Inglaterra, pelo exército contra-revolucionário francês, pela Espanha, por Portugal, por Sardenha, Nápoles, Sicília e Países Baixos. Professor, tudo isso contra a França? Sim, todos esses estados nacionais aí, eles estão se juntando contra a França. Percebe que tem alguns aí que não são necessariamente amigos, tá bom? Não vamos entrar nesse mérito agora, mas eles estão se juntando contra o mal maior, que seria o processo revolucionário francês. Até porque, como eu já expliquei para vocês, essas ideias revolucionárias poderiam se espalhar, né, por outros territórios europeus. Isso daí geraria muito problema para os monarcas absolutistas daquele momento ali. Então, em agosto de 1792, o Luís XVI e a sua família vão ser presos, né? Então, o Luís XVI ele vai ser preso, vai ser acusado de traição à pátria, conspiração e vários outros crimes vão ser imputados à sua pessoa. E em 1792, em setembro de 1792, vamos ter uma importante vitória jacobina na Batalha de Valmy, né, ou Valmy, dependendo da pronúncia, né, se essa for a pronúncia correta. E no mesmo mês de setembro de 1792, a gente tem a proclamação da República Francesa, né, a Primeira República Francesa. Então percebe que nesse slide eu coloquei várias datas aí, porque é para a gente poder ter uma noção temporal do que está acontecendo. Em janeiro de 1793, acontece a execução do Luís XVI, né? E claro que isso vai causar uma reação fortíssima nos outros exércitos, aliás, perdão, nas outras monarquias europeias. Essas pessoas vão reagir, esses reis, né, esses estados vão reagir para tentar conter o avanço desse processo revolucionário. E eu coloquei aqui no slide essa pintura, né? Eu ia dizer essa foto, mas na verdade trata-se de uma pintura onde a cabeça do Luís XVI está sendo exposta para a multidão. Então, o Luís XVI, até o momento que ele vai fugir, né, a famosa fuga de Varennes, até o momento que ele é capturado, ele ainda tem um respeito, digamos assim, da população francesa. Porém, após essa fuga, ele vai ser completamente deixado de lado, digamos assim. As pessoas da França vão acreditar que o seu rei, né, foi um grande traidor, né? E aí dizem que os girondinos, então, eles estavam evitando a execução do rei, até porque isso é uma questão bem radical. E eles haviam optado aí pela extradição, né, pelo exílio do rei e da sua família. Porém, os jacobinos e os sans-culottes, né, uma ala mais radical entre os revolucionários franceses, vão dizer que só o exílio não é o suficiente. Então, ele vai ser condenado à morte pela guilhotina. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho desse aparelho. Então, em janeiro de 1793, a gente tem a execução do Luís XVI, né? E, obviamente, que a gente tem um aumento da reação das outras monarquias europeias. Vamos ter uma expansão das coligações contra a França revolucionária, né? Então, a segunda, a terceira, várias coligações vão sendo formadas para tentar conter esse processo revolucionário. E dentro desse contexto, né, muito de certa maneira também ligada à própria execução do rei, mas ligada também à ideia de ser contrário a um recrutamento forçado que atacava principalmente os camponeses, a gente vai ter a revolta da Vendéia, que era um movimento que era inicialmente popular, que era contrário ao recrutamento forçado para lutar, né, contra os invasores franceses, mas logo essa revolta, esse caráter revoltoso vai se tornar algo antirrepublicano, no caso, antirrepublicano, né, no sentido jacobino. Então é um movimento anti-jacobinismo também, vamos dizer assim. E obviamente que o clero refratário, que não vai aceitar a Constituição Civil do Clero, que foi uma das primeiras medidas dos revolucionários franceses que eu expliquei na aula passada, e a nobreza emigrada, que tem todo o interesse de derrubar
o governo dos jacobinos, derrubar, na verdade, o processo de Revolução Francesa. Então o clero refratário e a nobreza imigrada vão apoiar bastante, e nós vamos ter a revolta da Vendéia, que vai durar uns 3 anos aí, e vai ser um movimento muito difícil de conter dentro do território francês. E são justamente esses fatos, pessoal, a execução do Luís XVI, a execução da Maria Antonieta, que foi em outubro de 1793. Então, enquanto até, né, nessa gravura, nessa pintura, perdão, vocês conseguem ver que tem uma carruagem pintada de amarelo, né? Até o trajeto entre a prisão e o cadafalso, onde colocaram aí o Luís XVI para ser executado, o Luís XVI aí foi aí numa espécie aí de carroça fechada, coisa do tipo, né? Até para evitar que ele fosse agredido pela população, né? Então, querendo ou não, ainda era um rei. No caso da Maria Antonieta, não, ela foi levada em carro aberto, digamos assim. Então, tudo que vocês possam imaginar, né, de coisas com odores desagradáveis, vamos dizer assim, foram coisas jogadas contra a Maria Antonieta. Então, ela saiu da prisão, né, e foi aí para o seu local de execução, e ela chegou completamente destruída já, né, porque jogaram tudo que vocês possam imaginar nela, né. E dizem que enquanto ela estava para ser executada, a única coisa que ela pedia, ela não suplicava pela sua própria vida, ela suplicava pela vida de seu filho, que viria a ser, né, o Luís XVII. Viria, porém, o Luís XVII não sobreviveu. O Luís XVII, que na época tinha 10, 12 anos no máximo, ele foi jogado numa prisão, né, e pouco tempo depois ele morreu, supostamente morreu de fome. Então o Luís XVII não chegou a ser coroado enquanto Luís XVII, né? Vai haver aí uma coroação póstuma, uma homenagem póstuma, porém ele não chegou a reinar, tá bom? Então, pessoal, todos esses fatos eles marcam o início do domínio jacobino, né? Que seria a fase mais radical da Revolução Francesa, que, como o nome já diz, é marcada aí. Também a gente encontra em alguns materiais, né, esse período como sendo chamado de a República Jacobina, e é marcado pela grande quantidade de execuções na guilhotina, e é um período extremamente radical, né, desse momento aí, desse processo revolucionário todo que eu estou explicando para vocês. Aí, pessoal, ainda sobre a Convenção Nacional, a gente tem a Constituição do ano 1, né? Lembrando que eles vão começar a contar aí a partir de 1793, digamos assim, que seria um ano que passou, né, da proclamação da República Francesa, né? E como eu já expliquei para vocês, trata-se de uma república jacobina. Então a gente tem aí uma hegemonia dos jacobinos nesse contexto. Quais são as principais características, pessoal, desse sufrágio universal? Perdão, dessa Constituição. Primeiro, eu acabei de falar que é o sufrágio universal, né? Que todos os homens, independente de renda, podem votar. O contrário disso seria, aí, pessoal, um voto censitário, né? Que é um voto baseado em renda. Percebe que eu estou falando sufrágio universal masculino, tudo bem? Mulher não tem esse direito ao voto. Então, vocês lembram, na aula passada eu comentei rapidamente para vocês que dentro daquele contexto de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, houve também uma tentativa da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Francesa, né. Obviamente que a gente vai ter um problema grave aí, pessoal, porque essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã não vai ser levado muito a sério, digamos assim. Então, é uma crítica que se faz, né? Porque a gente para pensar que se fala muito de igualdade, liberdade, fraternidade, coisa do tipo. Porém, a gente, na prática, isso não era alcançado, vamos dizer assim, porque as mulheres não tinham esse pleno direito. Então, isso é algo até interessante a gente pensar, pessoal. O papel feminino na Revolução Francesa é um tema, né, que se nós tivéssemos mais tempo para debater mais profundamente, seria bem interessante. Mas vocês podem procurar mais informações, né? A gente tem essa Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, da Mulher e da Cidadã, redigida em 1791 por uma escritora, né, chamada de Marie Gouze. Ela também era conhecida por outro nome, né, Olympe de Gouges, né? Meu francês não é muito bom, mas eu acredito que dá para entender o que eu estou tentando falar. Bem, não vai ser aceito, né? A gente para pensar que na época ainda não se tinha todo esse debate sobre o direito feminino. Ainda bem que os tempos mudam, mas ainda há muita coisa para nós conquistarmos, né? Principalmente as mulheres também. Então, pessoal, sufrágio universal masculino, todos os homens, independente da renda, podem votar.
Houve a abolição da escravidão das colônias francesas, obviamente, né? E isso vai gerar uma revolução haitiana, porque os homens negros do Haiti vão se revoltar contra os grandes proprietários, os nobres daquela região que eram brancos, né? Então a revolução haitiana é algo que tem um impacto muito grande aqui na América Latina e durante muito tempo houve medo, né, do famoso haitianismo, né, que seria uma revolta dos negros aqui na América Latina. Então, dentro desse contexto, a gente tem também a lei do máximo, né, um tabelamento de preços, ou seja, principalmente os bens de consumo, né, de alimentação, né, com destaque para bens de consumo baseado no trigo, né, o maior exemplo seria o pão, não pode ultrapassar um preço máximo. Isso aí é uma medida para tentar apaziguar a questão da fome, que é um grave problema que acomete a população francesa nesse momento. E também vai se fazer a reforma agrária, né? A divisão das terras da França, né? Muitas dessas terras vão ser distribuídas para a população pobre, para que elas possam aí, enfim, plantar, criar seus animais, sobreviver de maneira geral. E aí vocês percebem que eu pulei duas coisinhas aí, né? A gente tem o Comitê de Salvação Pública e o Comitê de Segurança Geral. Pessoal, vocês podem encontrar isso em vários nomes, tá bom? Comitê de Segurança Geral, Comitê de Segurança Nacional, né? E a gente encontra isso em vários livros didáticos, a gente encontra isso com várias nomenclaturas. Mas não é tão importante assim, pessoal. O nome exato, Segurança Geral, Segurança Nacional, vocês vão encontrar de várias formas, tá bom? Pode ser usado aí tanto Segurança Nacional quanto Segurança Geral, tá? O que é mais importante é vocês entenderem o Comitê de Salvação Pública, tá bom? O Comitê de Salvação Pública, ele tem a função de controlar o exército e administrar o país, né? Então é quase como se fosse um poder executivo, digamos assim. Já o Comitê de Segurança Geral, que também pode ser chamado como Comitê de Segurança Nacional, até Comitê de Segurança da França eu já vi, embora seja menos comum. Então, se na prova vier Comitê de Segurança Geral ou Comitê de Segurança Nacional, é a mesma coisa, tá, pessoal? O Comitê de Segurança Geral ou Nacional é responsável pela segurança interna, tá bom? Ele é responsável pela segurança interna. E aí, o que é que vai acontecer, pessoal? Quem é que vai ser o grande chefe, digamos assim, do Comitê de Salvação Pública? Vai ser Maximilien Robespierre, né? Uma daquelas pessoas que eu expliquei na aula passada para vocês, tá bom? Então, Maximilien Robespierre, junto com vários outros homens da Revolução, vão ser responsáveis aí pelo Comitê de Salvação Pública, né, que seria o grande poder executivo da França nesse momento. E o Poder Judiciário, então, principalmente em crimes contra a Revolução, ser o famoso e temido Tribunal Revolucionário, que supostamente julgava crimes contra a Revolução. Porém, pessoal, muitas vezes esses crimes não eram cometidos de verdade, né? Então, às vezes bastava uma acusação para a pessoa acabar sendo condenada à morte pela guilhotina nesse contexto de República Jacobina. Então, o Tribunal Revolucionário, ele levava a... Enfim, muitas pessoas morreram nesse momento, pessoal. Alguns historiadores costumam falar que havia cerca de 200 execuções por mês nesse período. Eu acho um número um pouquinho exagerado, mas, pessoal, foi um período bem sanguinário, né? É o período que a gente costuma chamar de o período do terror, né? Eu vou entrar em detalhes mais daqui a pouquinho para vocês aí, tá bom? Mas o Tribunal Revolucionário, ele julgava esses crimes contra a Revolução. Então, se tu não demonstrava entusiasmo pelas mudanças, né, ocasionadas pela Revolução Francesa, se tu não acredita aí nesses ideais, ou então até mesmo o fato de tu, em vez de usar o termo que era usado agora, né, o citoyen, que significa cidadão, né, cidadão, citoyen, se tu usar o monsieur, né, senhor, ou mademoiselle, senhorita, senhora, tu pode até ser mesmo acusado e morto, né? Então, se tu falar bem de algum monarca, coisa do tipo, então muitas coisas podem levar à morte, né? Inclusive uma simples acusação de ser contrário ao processo revolucionário francês. E de onde é que veio essa radicalização, pessoal? Muito, não toda, obviamente, mas muita dessa radicalização vem da morte do Jean-Paul Marat, né? O famoso Amigo do Povo, né? Ele que escrevia o seu periódico, né? O Amigo do Povo. E o Jean-Paul Marat, ele praticamente, entre aspas, condenava à morte muitas pessoas. O Jean-Paul Marat, então, fazia acusações, essas pessoas eram julgadas e muitas eram executadas, assim,
em julgamentos extremamente rápidos e injustos, né? Então, nesse momento tem muita gente morrendo. O famoso químico Lavoisier, é, eu não sei se de fato vocês já ouviram falar do Lavoisier, mas é um químico famoso, né? A esposa dele era química também. O próprio Guillotin, que construiu a guilhotina, que supostamente seria um instrumento para a igualdade, para humanizar uma execução, porque os métodos que eram utilizados aí para execução eram métodos muito sanguinários, né? Então era gente sendo enforcada, afogada, queimada viva. Às vezes um golpe no pescoço não matava com um só golpe, então a pessoa ficava sofrendo, então era algo bem sanguinário. E aí esse médico, Guillotin, ele vai inventar esse aparelho, a guilhotina, que era para poder humanizar essa execução. E aí vai descrever como cedo. A navalha sobe e desce e a pessoa deixa de existir. Ela sente apenas um leve frescor no pescoço. E é curioso que ele vai reclamar da sua invenção e vai falar que se ele soubesse que a invenção dele seria utilizada para tantas mortes, ele não teria inventado. E o que é que vai acontecer com o Guillotin? A pessoa vai acabar sendo morto, né? Que ironia do destino. De qualquer maneira, pessoal, o Jean-Paul Marat ele vai ser assassinado por uma jovem, né, chamada Charlotte Corday, né? Eu acredito que seja assim que se pronuncia. E a Charlotte, ela vai ser uma jovem, né, nova, dos seus 17, 18, 19 anos no máximo. E o Jean-Paul Marat, representado nessa imagem à esquerda, ele costumava receber as pessoas em sua casa em Paris, né? Lembrando que o Jean-Paul Marat viveu um tempo nos esgotos, né? E por conta disso ele adquiriu uma doença de pele que causava muita dor. Então, como eu expliquei na aula passada, ele passava horas aí na banheira, usava um turbantezinho aí com ervas medicinais, azeite, né, para tentar aliviar as dores que ele sentia. Então, supostamente, a Charlotte Corday, ela foi levar para o Jean-Paul Marat uma lista de contra-revolucionários, uma lista de pessoas que estão conspirando contra a revolução. E aí, quando ela chega para falar com o Jean-Paul Marat e diz que tem uma lista dessa, o Jean-Paul Marat fica extremamente animado, né? Me dê logo essa lista, menina, eu vou aqui, né? Esses homens serão executados o mais rápido possível. E ela deu a lista para o Jean-Paul Marat, que supostamente seria aí, né, esse papelzinho que ele está segurando aí, né, nessa imagem. Só que quando ele está concentrado lendo a lista, ele não percebe que a jovem Charlotte tira um punhal, né, que estava escondido no seu corpo. E quando ele menos percebe, ela finca o punhal no seu peito, né, e o Jean-Paul Marat morre em sua banheira. E obviamente que a Charlotte foi presa, né, foi condenada também, obviamente. Perguntaram para ela por que ela fez isso. Ela vai dizer que agora a França pode encontrar novamente a paz, porque o Jean-Paul Marat era o causador de tantas mortes e tanto terror que estava acontecendo na França naquele momento. Obviamente que o tiro vai sair, aliás, a facada vai sair pela culatra, pessoal, e na verdade o que vai acontecer é uma forte radicalização jacobina. Então a morte do Jean-Paul Marat, na verdade, vai ter o efeito inverso, vai acabar contribuindo para uma radicalização ainda maior dos jacobinos que estão no poder. E aí, dentro desse contexto, pessoal, antes de eu falar do período do terror em si, né, tenho que falar para vocês das mudanças nos costumes, né? Nós temos uma mudança muito grande relacionada principalmente ao calendário e à própria forma de tratamento, né? Aí eu coloquei uma imagem, né, o barrete vermelho, que seria esse gorro dos revolucionários franceses, e aí essa frase em francês que está escrito: União e indivisibilidade da República, liberdade, igualdade e fraternidade, ou a morte. E aí nós temos um galo, que é o símbolo da França, e do lado um canhão, né, representando que a França está aí disposta a lutar, se for o caso, até a morte, para defender o seu processo revolucionário. Então, como mudanças nos costumes, as principais mudanças que eu posso chamar a atenção de vocês, é que os termos monsieur e mademoiselle vão ser abolidos, né, vão ser proibidos, né, esse negócio de senhor e senhora não vai mais ser utilizado, porque isso é como se tu admitisse que existe diferença entre as pessoas, né? Isso aí era um absurdo do ponto de vista aí dos revolucionários franceses. Por isso eles vão substituir para usar o termo citoyen, né? Citoyenne, cidadão ou cidadã, porque todo mundo agora teoricamente tem os mesmos direitos. E uma outra mudança muito grande, talvez é uma das mais marcantes, seja a mudança aí do calendário. A gente tem uma mudança do calendário que deixa de ser o calendário gregoriano
E agora nós devemos ter um calendário que também é revolucionário, pessoal. E esse calendário é um calendário revolucionário laico, onde as semanas têm 10 dias, né, em vez de 7. O domingo é abolido. Né? E por que o domingo é abolido, pessoal? Porque o domingo é dia de ir para a igreja, o domingo é o dia de rezar. E há aí uma tentativa de descristianização da França. Né? Lembra que eu falei para vocês do Hébert? Uma das lideranças aí, né? O líder da facção que era conhecido como os Raivosos. Então, o grande objetivo do Hébert era fazer a descristianização da França. E esse período foi tão radicalizado que ele estava aí conseguindo tocar a sua agenda adiante. Então, o domingo ele não vai mais existir, os meses agora não vamos receber os nomes de janeiro, fevereiro, março. Calendário gregoriano, perdão, vai ser banido. E, em troca, vamos usar aí o calendário revolucionário laico. Né? E esses nomes estão ligados aí às estações do ano. Então, a gente tem, por exemplo, Brumário, né? O mês dos nevoeiros, né? Das brumas, né? Que corresponderia aí a um período entre o finalzinho de outubro e novembro. Né? Seria o que nós chamaremos aí de outono. Né? Então, a colheita da uva, os nevoeiros, as geadas aí que acontecem no outono. E aí a gente tem o nivoso, que é o mês da neve, o pluvioso das chuvas e o ventoso, isso não é engraçado, né? Dos ventos, né? Que seria correspondente à estação inverno, um período que vai do final de dezembro até março. Né? Então, nivoso, mês da neve, pluvioso, mês das chuvas e ventoso, mês dos ventos. Né? Só vocês pararem aí o vídeo, darem uma olhada, por curiosidade só vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem, tá bom? E aí a gente tem germinal, que é o mês das sementes, floreal das flores, praeiral das pastagens. E os mais conhecidos aí, pessoal, vocês vão entender depois por quê, é o Termidor, né, que é o mês do calor, vem de termes, calor em grego, que é o mês de julho, né, corresponde aí ao meio do verão. E o Brumário, que eu já expliquei, que é o mês dos nevoeiros aí, que vai ser correspondente aí de outubro até novembro. Depois vocês vão entender por que esses são os mais famosos, tá bom? E aí a gente chega no famoso período do terror. Né? O período do terror foi um período muito tenso da Revolução Francesa, onde muita gente morreu. Né? O Robespierre comandava inúmeras execuções. Né? Então o Robespierre se tornou um líder autoritário. E curiosamente ele era contrário à pena de morte, né? Antes desse processo todo aí. E quando ele foi questionado, mas Robespierre, tu não era contrário aí à pena de morte? Ele vai dizer simplesmente que sim, porém os tempos mudaram. Ou seja, a revolução ela está acima dessas vidas que estão sendo ceifadas aí. Então muitas execuções sumárias foram acontecendo. Essa descristianização durante o período do terror vai aumentar. Vão renomear nome de rua. As semanas, como eu já expliquei para vocês, vão ser 10 dias. Vão cortar a cabeça dos santos da Catedral de Notre Dame e vão fundar uma religião que seria um culto à razão. Né? Onde aí o Robespierre vai se posicionar como uma grande liderança, quase que como um deus. Né? Claro que ele não vai dizer essa palavra, né? Porém ele está se colocando aí como grande líder desse culto. E dentro desse contexto ele vai executar até o Hébert, né? Que é uma das lideranças, e o Danton, né? O velho amigo Danton, que vai sumir durante um tempo e vai voltar fazendo críticas muito pesadas a tudo que está acontecendo na França, ao Comitê de Salvação Pública, ao Comitê de Segurança Nacional, ao Comitê de Segurança Geral, como vocês queiram falar. E o Danton então vai ser confrontado pelo Robespierre, que vai tentar escutar os argumentos do Danton e tentar convencê-lo que tudo que o Robespierre está fazendo é pelo bem da Revolução, pelo bem da França. E o Danton vai acusá-lo: você é um assassino, você está desvirtuando os nossos ideais. E o Robespierre, né, vai dizer para o Danton que tentou ajudá-lo. E o Robespierre vai para o Comitê de Salvação Pública, reúne, né, os seus outros conselheiros e vai acusar o Danton de ser um contra-revolucionário. Né? E por 11 votos a 1, o Danton vai ser condenado à morte. Né? Essa única pessoa que não votou a favor do Danton vai dizer que não vai aprovar essa execução porque ele participou do processo de Revolução Francesa para fazer heróis e não para assassiná-los. Né? Aí havia muitas críticas externas aí também nesse momento, tá bom? Jornais ingleses, né? Tinha que ser os ingleses, por exemplo,
vão dizer que até mesmo uma besta do continente africano, olha aí, um viés racista, né? Uma besta quadrúpede do continente africano é mais humana do que um bípede francês. É, esculachando, né, os revolucionários franceses. E o Danton vai então ser condenado à morte, mas o Danton em momento algum vai suplicar pela vida. Danton vai abrir a sua camisa e mostrar as cicatrizes das batalhas que ele lutou pela França. E vai dizer, este aqui, este peito cheio de cicatrizes, é o peito que dei para a França. Agora dou minhas costas para os meus traidores. Matem-me, traidores. Vocês são conspiradores. E faz um discurso inflamado, né, contra todo esse posicionamento do Robespierre. E o Danton era uma liderança adorada pela população. E a população então não queria que o Danton morresse, mas não teve jeito. O Danton foi condenado à morte. Aqui no canto superior direito a gente tem um desenho do Danton. Percebe que ele está ainda numa posição de deboche, uma posição irônica, né? Ele não está em momento algum demonstrando medo. E ele vai subir dessa maneira aí para ser, né, guilhotinado. E dizem que uma das frases que ele falou que foi mais ou menos assim, né? Abre aspas. A única coisa que me consola é saber que após a minha morte, o próximo será Danton, aquele desgraçado. Né? E aí o Danton foi guilhotinado. Aliás, perdão, pessoal, Robespierre, aquele desgraçado, segundo aí o Danton, né? E aí o Danton, ele vai ser, né, executado. E diferente das outras execuções, pessoal, quando aconteciam as outras execuções, a população se manifestava, gritava, tocava tambores. Mas quando o Danton morre, né, o que o Robespierre achava que seria uma grande vitória para ele, na verdade vai ser o princípio do seu fim, porque ninguém queria, as pessoas não queriam que o Danton morresse. E aí, né, no momento de sua execução, as pessoas ficaram num silêncio ensurdecedor em Paris. Não se ouvia um alfinete caindo no chão. Né? Então aquilo foi uma grande demonstração da insatisfação do povo em relação à execução do Danton. E ninguém estava mais aguentando, pessoal. A gente está falando aí de vários anos de revolução. A gente está falando de vários problemas acontecendo aí. Então a gente tem uma insatisfação geral com o governo do Robespierre. E esse conjunto de de insatisfações, na verdade, né? Não é só pelo governo do Robespierre, em si pelo autoritarismo dele. A gente vai ter o agravamento da crise econômica, vão tentar aumentar essa descristianização da França, os próprios jacobinos vão estar insatisfeitos com o governo, né, do Robespierre. Aproveitando disso, os girondinos, que já estavam querendo retomar o poder há muito tempo, vão arquitetar um golpe. Né? E deixa eu passar aqui, perdão, a gente vai ter a chamada reação termidoriana, né? O famoso golpe do 9 Thermidor, né? Que é o fim do governo jacobino e do período do terror. Pessoal, o Robespierre, vai acontecer o seguinte com ele aqui, pessoal. O Robespierre, ele vai ser, obviamente, que acusado aí de uma infinidade de crimes, né? Claro aí que as pessoas não vão ficar nada satisfeitas aí com o que está acontecendo com a França. Né? Então o Robespierre, ele vai olhar de onde ele estava e vai perceber que as pessoas estão indo de encontro aí para capturá-lo. O que seria essa imagem desse homem em cima de uma mesa. Né? E aí, quando Robespierre percebe que ele vai ser capturado, né, que os girondinos conseguiram articular as pessoas e dar um golpe, ele vai se trancar no seu escritório. E quando os deputados girondinos arrombam a porta, ele olha para essas pessoas e diz: na guilhotina não serei morto, e tenta o suicídio. Dá um tiro, né, coloca uma arma na sua própria boca e dá um tiro na própria cabeça. E eu acabei entregando, né, nem deu para fazer suspense, que ele só tentou o suicídio, pessoal, supostamente, mas ele não conseguiu. E aí nessa imagem ele está ferido em cima de uma mesa, porém ele vai ser tratado pelos deputados girondinos. Por que ele vai ser tratado pelos deputados girondinos, pessoal? Porque eles vão matá-lo, né, na guilhotina. Aquela história, né, para vocês verem como a história é irônica. Robespierre, que mandou matar tantas pessoas na guilhotina, acaba sendo morto ali. Né? E aí era tão odiado, né, nesse momento, que foi uma grande festa, como vocês podem ver nesse desenho aqui de baixo, essa morte do Robespierre. Ele está tendo aí, talvez não dê para perceber muito bem, vou tentar aumentar aqui, ele está tendo a sua cabeça exposta, né? Então você vê pessoas levantando o chapéu, dançando, comemorando a morte do Robespierre.
Então, quando ele tentou dar esse tiro na própria cabeça, porém, talvez no nervosismo, esse tiro saiu pela bochecha, pelo maxilar, né? E ele não morreu, porque não atingiu o cérebro dele, né? E cortaram a língua do Robespierre, né? Até porque supostamente era a arma mais mortal da França, e colocaram o Robespierre na guilhotina. E diferente do Danton, ele não teve essa postura altiva, né? De momento algum implorar pela sua vida. Ele não vai conseguir falar por motivos óbvios, né? Porém, em todo o seu período de execução, ele vai estar chorando. E aí ele era tão odiado nesse momento que tinha um girondino que ficou do lado dele até o seu fim. E ficava dizendo, tu vai morrer. E é pelo bem da França que você vai morrer. E ficava o tempo todo repetindo esse tipo de frase e outras coisas também, né? Para fazer com que o temor que o Robespierre fosse sentir ficasse cada vez maior. E aí, pessoal, a gente tem, então, depois da reação termidoriana, o período que a gente vai chamar de diretório, né? Que vai ser de 1795 até 1799. E aí, pessoal, com o diretório, a gente vai ter uma Constituição, né, de 1795, com o restabelecimento do voto censitário, da escravidão nas colônias francesas, o estabelecimento de um poder executivo formado por 5 membros, né, que seriam os diretores. E uma das primeiras coisas que esses caras vão fazer é a revogação da lei do preço máximo. Vão acabar com a reforma agrária e vão tentar reprimir os movimentos populares, os jacobinos, que vão se revoltar muito, né? Vai ter muita confusão nesse momento, pessoal. As pessoas estão extremamente insatisfeitas, né? A população francesa ainda está passando por muitos problemas relacionados à produção, né? À alimentação. Então, enfim, pessoal, é um período extremamente conturbado. São 4 anos de muita confusão na França. A revolta da Vendéia eles conseguiram conter a revolta da Vendéia. E houve a conspiração dos iguais, né, que era um grupo liderado pelo Graco Babeuf. Ele tentou colocar em prática uma igualdade socioeconômica, vai tentar acabar com a propriedade privada, né? Muitos vão dizer que seria um dos primeiros movimentos socialistas da história, mas o Graco Babeuf não vai conseguir o sucesso e aí vai ser preso, condenado aí, né? E o que é que vai acontecer, pessoal? Os diretores vão perceber que eles não têm condições políticas mesmo de, vamos dizer assim, levar esse governo adiante. A França está um caos completo. A França aí está horrível, está uma situação complicadíssima. E eles precisam de um nome forte para governar a França, para tentar apaziguar os ânimos. Aí, pessoal, o que é que acontece? Eles vão pensar, qual é o francês que é amado por jacobinos, por girondinos, pelos sans-culottes, pelos, sei lá, membros do partido, né, da planície, né, ou do pântano, na verdade. Quem é amado aí Bom, enfim, por todo mundo que é francês aí. É o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte que deu tiro de canhão até austríacos e prussianos serem expulsos, né, dos arredores de Paris. O Napoleão que venceu inúmeras batalhas, lutou no Egito, lutou em tudo quanto é canto que vocês possam imaginar, o que está lutando há quase 10 anos, né, pelo processo revolucionário francês. Então, o Napoleão, pessoal, seria esse rapaz aqui, né, que eu peguei. Esse aqui é um jogo eletrônico, né, que fala sobre a Revolução Francesa. E nesse jogo eletrônico, Napoleão faz uma participação especial. E aqui embaixo, ele já, a questão do Congresso. E aí o que é que vai acontecer, pessoal? Os girondinos vão convidar o Napoleão a dar um golpe, né, que é o famoso golpe do 18 Brumário, né, do dia 9 de novembro de 1799. E esse golpe foi o seguinte: os girondinos convidaram Napoleão para tomar o poder. E aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, não era mais fácil o Napoleão simplesmente ser convidado pelos girondinos aí para assumir o poder? Mas, pessoal, se os girondinos simplesmente convidassem o Napoleão para assumir o governo, o Napoleão iria receber muita oposição, porque ele seria identificado como um aliado desses girondinos, né? Então, os girondinos convidaram aí, claro que não foram todos, né, mas uma boa parte aí dos girondinos convidaram o Napoleão para tomar o poder da França. E aí, no 18 Brumário, né, no dia 9 de novembro de 1799, houve a derrubada do diretório e a criação do consulado. E esse consulado vai ter como primeiro cônsul o jovem Napoleão, que nessa época ainda era uma pessoa... Sim, o Napoleão ainda era um jovem, né? E posteriormente vai virar imperador da França. Posteriormente o Napoleão vai
criar um exército poderosíssimo, vai dominar muitas regiões, vai dominar muitos territórios e vai ser extremamente difícil de vencer o Napoleão. Mas essa história fica para o outro momento, tá bom, pessoal? Fica para as próximas aulas. Um grande abraço, se cuidem, espero ter esclarecido bem esse conteúdo e até a próxima, pessoal.